Meus amigos, saudação de paz para todos. Quem tem o prazer de vos cumprimentar mais uma vez aqui pelo canal é o seu amigo e irmão em Cristo, pastor Dário Cunha, aqui da cidade de São João Batista do Glória, Minas Gerais. Somos gratos a Deus pela vida de cada um dos irmãos que já são inscritos neste canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Desde já queremos dar boas-vindas a mais um ano. Que Deus continue abençoando a vida de todos os nobres companheiros neste ano que se inicia, 2020, e com mais um trimestre abençoado por Deus. Nós somos servos de Deus aqui na Assembleia de Deus Missão, Ministério de Passos. Nós servimos a Deus em São João Batista do Glória. A igreja é presidida pelo nosso pastor Nivair, bispo da Cruz. Que Deus em Cristo abençoe o nosso pastor e bem como também toda a sua família. Amados irmãos, o nosso trimestre deste ano de 2020 vai trazer um assunto de suma importância para a nossa vida. É a raça humana, a origem, queda e redenção. Lição essa que é comentada pelo pastor e mestre Claudionor de Andrade, um dos nossos consultores teológicos da CPAD. Deus abençoe a vida deste nobre companheiro. Que Deus continue abençoando de forma extraordinária e que o Espírito Santo continue abençoando de forma muito especial. Então, nós temos aí essa bela lição. A lição, ela tem 13 matérias, trazendo Adão, o primeiro homem, a criação de Eva, a primeira mulher, a natureza do ser humano, os atributos do ser humano, a unidade da raça humana, a sexualidade humana e a queda do ser humano, o início da civilização humana, o primeiro projeto do globalismo. Essa é uma lição que eu já admirei ela só pelo título, dei uma passada nela, vai ser de suma importância para nós. E também aqui, só o Evangelho muda a cultura humana. O homem do pecado, Jesus, o homem perfeito, e o novo homem em Jesus Cristo. A primeira lição traz o título Adão, o primeiro homem. Textual está em Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 26, que diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre toda a terra. Verdade prática: o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Nós temos o objetivo central da lição: expor que o ser humano é a coroa da criação de Deus. E os objetivos específicos são: nesta lição, teremos aqui 4 objetivos. Primeiro, os conceitos e os objetivos da doutrina bíblica do homem. Segundo, a criação dos céus e a terra. Terceiro, a criação de Adão, o primeiro ser humano. E aí o quarto, a classe acerca da missão e a tarefa do homem. Antes de nós adentrarmos, quero pedir que você que está aí já deixe aí o seu joinha. Antes de você assistir a aula, já clica aí no joinha, deixa aí o seu like, vai estar contribuindo para o nosso canal e Deus vai estar abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que não é inscrito, se inscreva já aí, ative o sininho, porque todas as vezes que nós postarmos aqui as lições,
você vai ser identificado pelo YouTube. E assim estaremos juntos mais um trimestre, ou por que não dizer, mais um ano. Vamos lá. Então, o primeiro trimestre, comentado aí pelo nosso consultor teológico da CPAD, pastor Cláudio Honor de Andrade, ele traz aí origem, queda e redenção. Nessa primeira aula, nós trataremos sobre a origem do homem, a queda e a redenção. Qual é o objetivo de Deus criar o mundo? Por que Deus criou o ser humano? Qual o propósito do homem neste planeta? São as perguntas que vêm trazendo grandes especulações no mundo em que vivemos. Quantos de nós já deparamos com essas questões, ou por que até não dizer que nós mesmos já fomos digamos assim, curiosos nesta parte, ao ponto de, há um certo tempo, nós começarmos a imaginar: por que nasci? Por que estou nesse mundo? Qual que é o motivo do ser humano nesse mundo? Essa lição vai esclarecer todas estas coisas. O tema deste trimestre, ele vai trazer um título estritamente teológico, que vai falar da doutrina bíblica do homem. Ou seja, é um assunto que vai trazer aí como é que Deus formou o homem. Entre outros assuntos, enfocaremos também na criação de Adão, de Eva, a triste realidade do pecado, que é a queda do homem, e também a vida do homem fora do jardim do Éden, bem como também a redenção do homem. Então nós vamos ver aí esses pontos importantíssimos para a nossa vida. A doutrina bíblica do homem está aí o primeiro tópico. No primeiro ponto vai dizer: a doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder a esta pergunta: quem é o homem? Nós vamos ver que o homem, ele é a obra-prima da criação de Deus. Deus não fez o homem por acaso. Deus fez um projeto. Tudo estava no projeto, até que Deus coloca a mão na massa para formar o homem. Eu acho lindo isso aqui, porque dentre toda a criação, o homem é o único ser que Deus se dá o trabalho de moldar com as próprias mãos. A Bíblia diz que Deus pegou do pó da terra e formou o homem. É como se Deus tivesse trabalhado nos mínimos detalhes. Ou por que não dizer, é como podemos dizer que Deus trabalhou realmente nos mínimos detalhes. Se nós olharmos para o homem, nós vamos ver o quanto é rico a mão de Deus na vida do ser humano, tendo em vista todos os detalhes que o homem tem na sua vida. A definição, aí é o primeiro ponto, vem falando da doutrina bíblica do homem. Este ensino sistemático trata-se das verdades referentes ao ser humano que encontramos nas escrituras do Antigo Testamento. Essa teoria ou teologia, ela é chamada de teologia sistemática, conhecida dentro da teologia como antropologia. Que palavra é essa? É o estudo do homem. Antropos, homem. Logia, estudo. Então, é o estudo do homem. A antropologia vai tratar aí sobre o estudo do homem. O segundo ponto vai dizer fundamentos. O principal fundamento da doutrina bíblica do homem é, obviamente, a Bíblia Sagrada. Ela é a que nos dá base para podermos descrever a criação do homem. Deus criou o homem. Deus formou o homem. Então, tudo isso é projeto de Deus. Os objetivos. Estes são os objetivos da doutrina do homem, ou por que não dizer da criação do homem. Primeiro, responder às perguntas
do ser humano. Quem sou eu? De onde vim? O que represento? Qual a minha missão? E para onde eu vou? Então nós vamos ver que tudo isso a Bíblia tem resposta. Mostrar a dependência do homem em relação a Deus, Criador, mantenedor de todas as coisas. O homem sempre foi e sempre será dependente de Deus, tendo em vista que muitos já não consideram mais dependente de Deus, se tornam autoconfiantes. E aí a Bíblia deixa bem claro que a arrogância, a soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. Terceiro, levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Cristo, o homem perfeito. A Bíblia diz que o homem pecou e devido ao pecado original, o pecado de Adão e Eva, esse pecado se estendeu a todos os homens. Está em Romanos capítulo 1 e o versículo de número 23. Ali vai dizer, porque todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Ou seja, o homem não tinha mais condições, de chegar-se a Deus. A Bíblia diz que o homem não tinha mais condições de chegar à presença do Senhor. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele traz-nos essa visão. Romanos 3 e 23. Todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. Porém, através de Jesus Cristo, o homem foi restaurado. Tendo em vista que Deus fez o homem perfeito, Deus não fez o homem falho, Deus fez o homem perfeito. Mas por causa do pecado, ele se tornou imperfeito. E quarto, consolar-nos quanto o nosso destino eterno por meio do sacrifício de Jesus é verdadeiro, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Este é o sacrifício. Na lei era necessário que morresse um animal. E o apóstolo João ele vai falar, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o nosso Jesus veio como cordeiro imaculado, sem pecado, para salvar a humanidade. A criação dos céus e da terra é o segundo tópico. O primeiro ponto vai dizer, a criação dos céus e a terra. A primeira coisa que Deus criou foram os céus e em seguida os anjos. Então Deus formou os céus e os anjos. Depois de chamá-los à existência, Deus se pôs a criar-se a terra e por último nós vamos aí Deus criando o homem. O homem ele é praticamente a última criação de Deus. A forma como Deus agiu em toda a sua obra, ela é enaltecida pelo autor sagrado. A sabedoria divina está presente em toda a criação, aonde Deus, é o segundo ponto, Deus tudo criou com a inigualável sabedoria. Então, amados irmãos, aí o Provérbio de Salomão, capítulo 8, ele vai tratar da sabedoria. E é interessante nós atentarmos para isso, que o temor do Senhor, ele é o princípio de toda a sabedoria. O homem precisa ter sabedoria para poder servir a Deus, para adorar a Deus, para relacionar-se com Deus. A sabedoria é que leva o homem a viver uma vida plena diante de Deus. Este aí é o segundo tópico, aonde nós vemos aí Deus falando como foi criado, quem foi criado primeiro e como foi a ordem da criação. Tendo em vista que Deus não criou o homem por acaso, Deus não criou o homem simplesmente por criar, não. Deus criou o homem devido ao projeto que ele tinha. Nós vamos ver que dentro da criação, nós observamos também outra doutrina,
ela não está sendo aqui propagada nesta lição, neste primeiro trimestre, mas ela está intrínseca em toda a Bíblia, aonde nós vamos ver ali Deus usando a palavra no plural: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então tá aí, nós vamos ver aí já Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na obra da criação. Outro detalhe importante, nós vamos ver aqui no tópico de número 3, criação de Adão, o primeiro ser humano. O homem não é um mero detalhe do universo, nem surgiu por acaso. O ser humano é resultado de uma decisão amorosa e soberana, livre da Santíssima Trindade. Criado por Deus a partir do pó da terra, Adão tornou-se alma vivente. Aqui nós vamos ver também, amados irmãos, que o homem ele é tricotomo. O que é isso? O homem ele é feito de corpo, alma e espírito. E uma das coisas que nós aprendemos é que para nós estarmos bem, a nossa alma precisa estar bem. Um dos maiores problemas do homem é ele não ser realizado na alma. Um dos maiores conflitos do homem está relacionado à alma. A alma, ela é considerada a sede das emoções, aonde o homem sente tristeza, aonde o homem sente alegria. E aí eu quero dizer para os nobres amigos, se o homem tiver realizado, a sua alma estiver sadia, ele vai estar bem em todas as áreas da sua vida. É o que o apóstolo João trata na sua terceira carta, aonde ele vai dizer: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Olha para os irmãos entender. Terceira carta de João, o verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O que o apóstolo João está dizendo aqui? Se a alma estiver bem, todo o corpo está bem. Se a alma estiver bem, toda a área da vida do homem vai estar bem. O que leva o homem a ficar triste, a desgostar-se, é os problemas mal resolvidos na alma. E aqui nós vamos observar que Deus formou Adão e ele se tornou alma vivente. O primeiro ponto vai falar de um concílio da Divina Trindade, ou seja, sobre a criação do ser humano. Ela foi antecedida por um concílio da Santíssima Trindade. E disse Deus: passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui Deus entregou o domínio na mão do homem. Aí, amados irmãos, nós vamos observar algo muito importante, é que Deus entregou um poder de dominar na mão do homem. Porém, o homem, amados irmãos, ele perde esse domínio quando ele cede à tentação do inimigo. Por que ele cede à tentação? Porque por algum momento Adão deixou de cuidar da sua alma. Nós vamos ver que o maior desejo que foi despertado em Adão foi de ser igual a Deus. É o mesmo desejo que houve no anjo caído.
Ele fez com que Adão caísse no seu mesmo pecado. Olha para os irmãos ver. A Bíblia diz que Satanás, ele colocou no seu coração dizendo: subirei a mais altas nuvens acima do trono e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, um dos maiores erros de Satanás foi tentar ser igual a Deus. Quando Adão peca, todo o domínio que estava aí sobre a sua responsabilidade, ele acaba passando esse domínio aí para Satanás, que começa a dominar, aonde João vai dizer: o mundo jaz no maligno. Isso não quer dizer que Deus não tem o controle de tudo. Não. Mas o próprio Deus permitiu por causa da queda do homem. Deus cria Adão, segundo ponto aí, Deus cria Adão, o primeiro ser humano. E em seguida Deus criou o primeiro homem do pó da terra, para que nós, filhos de Adão, tivéssemos não como mãe a terra, como querem os ecologistas, mas para que nela habitássemos e para que dela tirássemos o nosso sustento. Então, a terra não é a mãe do homem, não. A terra, ela é a obra-prima que Deus usou, ou a matéria-prima, melhor dizendo, para formar o homem. Mas não é a mãe do homem, como diz os ecologistas. A terra só existe por causa do homem, e não o homem por causa da terra. Então, Deus só forma a terra primeiro, porque o homem precisaria da terra para sobreviver. Também nós vamos ver que o homem, amados irmãos, ele foi criado para produzir, para fertilizar, para poder evoluir. O homem não é obra, amados irmãos, do evolucionismo, não. O homem, ele é obra do criacionismo. O evolucionismo, amados irmãos, não é compatível com o evolucionismo, não é compatível com criacionismo. Ou seja, Deus criou, não é uma evolução, como diz a teoria defendida por Darwin, que o homem veio do macaco. Não, Deus criou o homem. Ao contrário, amados irmãos, dos que os homens pregam dentro da ciência, a Bíblia deixa bem claro que o homem se torna ser de alma vivente. Ao contrário dos animais, o homem foi criado diretamente, pessoalmente por Deus, para que refletisse a glória divina. Então nós vamos entender por que Adão se tornou alma vivente, para refletir a glória de Deus. Deus nos chamou à vida com as faculdades necessárias, tanto para termos comunhão com Ele, quanto para relacionarmos uns com os outros, ou seja, com o nosso semelhante. O que coloca inimizade entre Deus e o homem é o pecado, e entre o homem e o seu semelhante é o inimigo que quer ver todo ser humano arruinado, sem nenhuma perspectiva. O quarto tópico aí vai dizer a missão e a tarefa do homem. Deus criou o homem para desempenharmos a seguinte tarefa: glorificá-lo, propagar a espécie e administrar o planeta. Então, primeira coisa, glorificar a Deus. Então, nós vamos ver que, ao contrário de todos os animais, de tudo aquilo que foi criado por Deus, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e ele, amados irmãos, é a criatura que tem o poder de glorificar a Deus em sua essência. Ou seja, ele tem o poder de glorificar a Deus
na sua vida cotidiana. Mas quando o homem passa agora a adorar a criatura, ele desonra a Deus, ele desagrada a Deus, e ele toma o lugar, amados irmãos, do Criador, aonde que nós vamos ver agora que a Bíblia trata disso, que passa a adorar mais a criatura do que o Criador. Está lá em Romanos 1, 22 e 23. Eles deixam de adorar a Deus para adorar a criatura. Outro detalhe importante: o homem foi feito para propagar a espécie. Deus ordenou também ao homem a deixar a casa dos pai e mãe e unir-se à sua esposa, a fim de multiplicar e preservar a espécie humana. Multiplicar a raça humana é uma obrigação do ser humano. Deus criou o homem, mas a multiplicação do ser humano e a perpetuação da espécie, Deus entregou esse poder para o homem. É eu e você que tem o poder de propagar, de produzir e também de perpetuar a espécie. Ou seja, a espécie humana só existe por causa do projeto de Deus. Mas nós vamos ver que o mundo tem deturpado esse projeto, aonde eles tentam inverter os fatores. Como que o sexo, umas pessoas do mesmo sexo vai perpetuar a espécie? Como duas mulheres vai perpetuar a espécie? Como dois homens vai perpetuar a espécie? Não. A ordem de Deus é deixar pai e mãe, unir-se à esposa e formar família. A família é formada por sexo opostos, não por pessoas do mesmo sexo. A família é constituída por pessoas do sexo oposto, aonde tem o poder de formar família. Então isso é importante nós entendermos isso aqui. Qualquer outra união que descumpre o propósito de Deus, amados irmãos, está trabalhando contra a própria natureza. Então, quando nós fazemos qualquer coisa que descumpre a autoridade de Deus, o mandamento de Deus, nós estamos trabalhando, guerreando contra nós mesmos. Mas que nós venhamos a ter a visão de Deus. Terceiro ponto aqui, para fechar a primeira lição do trimestre: governar e administrar o planeta. Deus, em primeiro lugar, criou a terra e tudo que nela há, e em seguida criou Adão, tendo por lar o jardim do Éden, receber a tarefa de iniciar, dar o nome a todos os animais e guardar o paraíso. O que acontece? Deus colocou já em Adão o privilégio de ser o primeiro geólogo, catalogar toda a espécie de animal que tinha e que tem na terra. A partir daí, então, o homem iria adquirir experiência para guardar, governar, administrar toda a terra. Ele passaria a extrair agora da terra o sustento. Ele passaria agora a extrair da terra tudo aquilo que ele necessitara. Porém, o homem vacilou, entregando de bandeja aí a sua autoridade na mão do inimigo quando ele peca. E aí, amados irmãos, é algo muito interessante que nós aprendemos com essa lição. Acredito que, à medida que nós fomos meditando nesse trimestre, nós vamos alcançando aí mais e mais experiência da parte de Deus para entendermos o propósito de Deus para o ser humano e para a nossa vida. Então o homem foi criado, primeiro, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Segundo, para poder multiplicar, perpetuar sua espécie. Terceiro, para dominar a terra, para guardar a terra. Esse era o projeto de Deus para o ser humano. Mas como Deus não fez o homem e deixou a Deus arar, mesmo o homem caindo,
Deus tem um projeto para poder restabelecer a sua comunhão, a sua glória, a sua majestade entre ele e o homem. Então, fica aí fora de cogitação também um pensamento que muitos dizem: ah, Deus criou Adão, falhou. Deus criou Abraão, falhou. Chamou Moisés, falhou. Chamou fulano, falhou. Não, Deus não trabalha com projeto A, B ou C. Deus tem um plano só. Criou, o homem veio cair, mas ele tem um projeto de redenção para o ser humano. E esse projeto se chama Jesus Cristo de Nazaré. Um abraço a todos, que Deus em Cristo vos abençoe. Fica aqui essa lição de suma importância para a nossa vida. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Dá um joinha aí, ajude nós. E Deus vai estar abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.